Olá, minha gente. Estamos aqui no nosso primeiro Isso Pode, Doutor. Tá? E eu estou com presenças ilustres aqui, né? Que é o Dr. Rubens Branco, doutora Fabiane Ximenes e Marcos Valim. E gostaria que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho da história aí de cada um, né? Que eu acho que é bem legal primeiro a pessoa, para o pessoal ver quem está falando, né? Tá bom. Fala aí, Bom, doutor meu Rubens. nome é Rubens Branco, eu sou advogado, sou contador, trabalhei durante 30 anos numa empresa de consultoria chamada Arthur Andersen, que hoje já não existe mais, foi incorporada pela Deloitte, e desde 2001 eu tenho a minha prática profissional. Trabalhei com muitas empresas internacionais. Hoje em dia faço um trabalho mais, assim, um certo boutique profissional, trabalho com consultoria tributária, com planejamento sucessório, proteção patrimonial, estruturas externas. E estou aí como eu estava dizendo agora há pouco aqui, estou aí no mercado já em torno de 50 anos, nessa área tributária. Pouquinho tempo, É né, isso aí. doutor Rubens? Já deu para aprender, né? Nossa, ele vai nos ensinar hoje aqui, né? Pelo visto. Mas fala aí, Fabiane, e aí? Eu sou Doutora Fabiane Fabiane. Ximenes, sou advogada, né? Tenho meu escritório lá em Niterói. Eu trabalho também na área tributária, né? Na área trabalhista, e o escritório atende também outros segmentos, na área civil, área empresarial. E já tenho o meu sócio, é meu irmão, né? Que já está no mercado há 17 anos aí. E estamos aqui agora na luta. É isso. Um prazer o convite. Todo nosso, todo nosso. Marcos Valim, fale. Se apresente, por favor. Prazer enorme estar aqui com vocês, com tanta gente grande aqui, né? Muita Não, experiência. você também é. Mas- Senão você não estaria aqui. Coincidência à parte, mas também trabalhei na Deloitte também, né? Logo, Ah, é? a Deloitte, se não me engano, incorporou em 2001, mais ou menos. E aí eu entrei em 2010, né? Um pouquinho tempo depois, fiquei 5 anos lá. Atuei como supervisor lá, depois fui para TV Globo, uma passagem muito rápida. E depois fiquei numa grande empresa de energia solar, né? Construtora de usinas, né? E aí eu tô aqui agora na Automatize, abri um escritório, decidi empreender bem pouquinho antes da pandemia. E da pandemia foi bem desafiador porque a gente pensou sempre como a gente vem de multinacional, eu percebi uma lacuna, né, entre os pequenos empresários, onde o acesso à informação que estava nas grandes empresas não chegava no pequeno empresário. Eu falei, cara, eu acho que é o momento de ajudar o pequeno empresário a alavancar, né, a economia brasileira. E aí a gente pensou num modelo de escritório que pudesse ser bem digital, com bastante relatório, dashboard, ficou alguma coisa que pudesse ser diferencial daquilo que o grande tinha e que o pequeno não tinha, né? Então eu falei, cara, se eu ensino o pequeno empresário a tomar a decisão, ele vai conseguir tomar decisões assertivas, vai começar a crescer, prosperar Com e de certeza. alguma maneira indireta a gente também está fomentando o mercado de trabalho com novas pessoas conseguindo novos empregos, né? Com certeza. Você aproveitou, né, aquele momento da Sim. pandemia, né? Também, aliás, muita gente fez isso, né? Conseguiu tirar de uma coisa horrorosa, né, que foi a pandemia, Sim. e conseguiu tirar um bom negócio dali, uma boa ideia, né? E, bom, é isso, gente. Vamos continuar. E, doutor Rubens, o senhor vai falar sobre... Bom, eu vim aqui para falar, para São vários discutir um assuntos, né? pouco Por isso que eu tô lhe perguntando. sobre assuntos tributários, É, o de senhor falou do preferência offshore, né? ou da reforma, ou eventualmente da legislação mais nova, que é a tributação dos rendimentos e investimentos no exterior, que é o que está mais preocupando, não a maioria, mas uma grande parcela dos contribuintes, que vão agora ter que fazer a declaração do ano de 2023, cujo prazo se encerra agora em 31 de maio, e a Receita acabou de soltar as instruções normativas a respeito de como você vai fazer para tributar, para quem quiser antecipar imposto. Então é uma legislação um pouco complexa,
ainda existem muitas dúvidas e eu estou aqui hoje para tentar ajudar a direcionar algumas dessas dúvidas. Então, por favor, escolha um dos dois aí, só fica à vontade. Bom, Eu podemos... acho que a tributação lá de fora, né, do offshore, acho que seria bem interessante, até porque o senhor falou que tem muita Porque dúvida sobre isso. é porque é uma legislação complexa, né, que o governo soltou essa legislação por conta de aumento de arrecadação e passou a tributar de maneira diferente os investimentos que uma pessoa física tem no exterior, né? Então, hoje, quem tem investimentos no exterior, seja na pessoa física, seja através de uma offshore, uma empresa que ele abriu no exterior, mandou para lá recurso e essa empresa investiu, a legislação anterior dizia que você tinha que tributar os rendimentos do exterior quando esses rendimentos fossem disponibilizados para o contribuinte. A legislação mudou e diz que agora não vai ser assim. De 1º de janeiro de 2024 para frente, vai ser na medida que você tiver os recursos ou créditos ou dividendos ou o que for lá fora, mesmo que não sejam disponibilizados, o contribuinte brasileiro vai passar a ter que pagar imposto de renda sobre esses rendimentos. A diferença também em relação à legislação anterior é que antes, quando você recebia um dividendo do exterior, de uma empresa do exterior, a alíquota que você tinha que pagar era a alíquota máxima de imposto de pessoa física, que é 27,5%, né? Muito bem. E essa legislação igualou essa tributação numa alíquota bem menor, de 15%. Então ficou, de certa forma, mais fácil, porque agora é 15%. Também, antigamente, quando você tinha um crédito de um juro ou de um dividendo, você tinha que fazer o cálculo e recolher no mês seguinte. Você fazia tudo pelo carnê-leão. Agora isso também acabou. O recolhimento agora é uma vez por ano só, sobre todos os rendimentos do exterior, que você vai fazer quando entregar a declaração de ajuste anual, que nós chamamos de declaração de pessoa física, né? Então, houveram essas modificações. Agora, também houveram modificações que prejudicaram um pouco o contribuinte, porque, por exemplo, acabou-se com a isenção que havia da variação cambial. Então, a variação cambial daqui para frente, 1º de janeiro em diante, vai passar a ser tributada, tanto para cálculo de redução de capital ou ganho de capital, como também para cálculo de rendimentos. Você eventualmente tem um rendimento, mas deixa lá fora. Então, a legislação ficou um pouco mais complexa, porque, por exemplo, pessoas anteriormente tinham investimento no exterior, que alguns eram derivados daqui do Brasil, que você remetia para o exterior, e outros ele ganhava no exterior e aplicava. E tinha um tratamento diferenciado, porque um estava sujeito à variação cambial e o outro não. Agora ficou igual. A variação cambial passou a ser tributável para os dois. Mas, e aqueles que tinham direito à isenção da variação cambial, porque a legislação só começou a vigorar em 1º de janeiro de 2024. Como é que fica? Isso é uma dificuldade, é uma dúvida. Entretanto, as normas da Receita indicam que quem tinha direito à isenção da variação cambial poderá fazer esse ajuste da variação cambial até 31 de dezembro de 2023 e considerar essa variação cambial como um rendimento isento, como até 31 de 12 era. Então, há muitas dúvidas, há muitas dificuldades, principalmente em relação, por exemplo, a legislação trouxe uma oportunidade para os contribuintes de tributar o rendimento do exterior que ele tinha acumulado até 31 de dezembro de 2023. Qual é a alternativa? Se você quiser, não precisa esperar trazer, você pode antecipar esse imposto. Mas se você antecipar, você não vai pagar 15%, você paga só 8%. Bom, mas e o que acontece se eu antecipar o imposto? Bom, o que vai acontecer é que você vai ter que criar um recebível na sua declaração de pessoa física, como um dividendo a receber,
uma vez que você já pagou o imposto sobre aquele rendimento. Por outro lado, a esse rendimento não vai ter variação cambial. Então vocês vejam como a legislação agora ficou complexa, porque a variação cambial acabou, mas para alguns rendimentos, se você antecipar o imposto, você vai continuar com a isenção da variação cambial. Quem resolver fazer antecipação do imposto, porque a antecipação pode ser feita para os rendimentos, como você também tem a opção de atualizar a outros ativos que você tenha no exterior, uma casa, um automóvel, alguma coisa que você tenha no exterior que esteja na sua declaração de pessoa física a um valor de 4, 5, 6, 10 anos atrás, ele deu também a opção de você atualizar esse bem até 31 de dezembro de 2023, também pagando de imposto de renda a alíquota de 8%. Entretanto, é importante mencionar que essa atualização não é para todos os bens. Por exemplo, bem que você adquiriu em 2023, esse não pode atualizar. Então, se você comprou alguma coisa em janeiro, 1º de janeiro de 2023, e quiser atualizar agora para pagar a alíquota de imposto e botar valor de mercado, aquele bem, esse não pode, porque foi adquirido em 2023. Mas todos aqueles que constavam da sua declaração em 31 de dezembro de 2022, esses você poderá, então, atualizá-los até 31 de dezembro de 2023 e sobre eles pagar, então, a alíquota de 8%. Agora, você não pode atualizar dinheiro, você não pode atualizar joias, e bens para serem atualizados, isso a regulamentação acabou de dizer, tem que ser bens que estejam sujeitos a registro. Então não é qualquer bem. Então um carro está sujeito a registro, um imóvel está sujeito a registro. Então precisa que o bem esteja sujeito a algum tipo de registro para que ele possa ser atualizado. Então você tem aí na declaração de 2023, que vai ser entregue em maio de 2024, até 31 de maio, várias alternativas de tributação sobre os seus rendimentos do exterior. E para os contribuintes que não têm rendimento no exterior, o que mudou? Bom, mudou que para aqueles que tinham fundos exclusivos, que não sofriam aquela retenção de imposto que é conhecido como come-cotas, que é a cada 6 meses a Receita vai lá e tira um pedaço do valor do fundo por conta do imposto, esses também passarão a ter o imposto come-cotas, porque todos os fundos normais tinham o come-cota, menos os exclusivos. Exclusivos era aquele que você constituía um fundo, abria uma pessoa jurídica, um fundo, e colocava ali todos os seus rendimentos. Era um fundo exclusivo. Esse não estava sujeito ao come-cota. Por que foi feito isso no passado? A razão de se fazer isso era para incentivar principalmente a Bolsa de Valores, né? Que as pessoas investissem em fundos exclusivos para que movimentasse mais a Bolsa de Valores, e o governo atual acha que isso já não é mais necessário. Então passou a tributar também pelo come-cotas os fundos exclusivos. Então é uma pleiade de muitas opções, muitas alternativas, que dificultou bastante a entrega da declaração que vai ser feita agora em 31 de maio de 2024. Porque aqueles que resolverem ou atualizar os seus bens e quiser pagar o imposto antecipado, vai ter que preparar uma outra declaração que se chama ABEX. Essa ABEX está disponível no ICAC, onde você pode baixar, e tem uma série de coisas que você tem que fazer passo a passo, pegar números da declaração, alguns números você pega, outros você pode inserir manualmente. Então é uma declaração à parte que o contribuinte terá que preencher. Nossa. É um pouco complicado, mas também quem tem bens no exterior subentende que é uma pessoa que tenha mais patrimônio, ou um patrimônio maior, que resolveu proteger colocando no exterior. E esses vão ter um trabalho maior, porque a ABEX, eu trouxe até aqui, ele estava dizendo, puxa, troço grosso, esse é o manual da ABEX. Então o contribuinte vai ter muito trabalho. Então quem ainda não começou a fazer, que o
o programa da Receita foi baixado agora no dia 15 de março, comece a trabalhar, porque vai dar um pouco de trabalho fazer as avaliações. E as avaliações, de quem quiser fazer a atualização de bens, tem que ser feita por empresas, por gente especializada, não é aquela avaliação que a gente pensava de cabeça e botava. Tudo isso vai ficar dentro desse ABEX, onde você vai ter que colocar lá todas as informações que você tem e que você resolveu colocar dos bens anteriores para que possa ser atualizado. Então hoje você tem a opção de atualizar seus bens, pagar 8%, rendimento do exterior que você tenha acumulado até 31 de dezembro de 2023. Você também pode antecipar o pagamento do imposto desses rendimentos e pagar só 15%, ou, se quiser, não faz nada e quando trouxer o rendimento do exterior, ao invés de 27,5%, como se pagava, vai se pagar só 15%. Essa foi a boa notícia da história toda. Mas esse é um resumo muito rápido do Nossa, mas que... muito Sabe pouco, hein? esclarecedor. Nossa, Sabe pouco. com certeza. Não, eu tinha algumas perguntas aqui para fazer, que eu tinha visto e tal. Mas quando eu ia fazer, ele já estava respondendo. Então eu fiquei, deixa eu ficar quieto, senão eu vou. Interromper o Vou raciocínio, interromper e estava vou. tão esclarecedor, realmente. Eu falei, deixa ele ir. Não, eu quis fazer um resumo rápido. Não, mas agora- ótimo. Ótimo, muito bom. Ótimo. Uma aula aí Excelente. É. sobre isso aí. Sobre a uma aula. reforma tributária, que era o outro tema que a gente ficou de conversar também, eu acho que no momento não há nada que nós, profissionais, possamos fazer. Verdade. Quem pode fazer alguma coisa atualmente são as empresas, os setores que têm que fazer os seus lobbies lá junto aos grupos de trabalho que o Congresso já montou. Tem mais de 19 grupos de trabalho, mais de 200 pessoas envolvidas, definindo as alíquotas da CBS, do IBS, que produtos vão ser isentos, que produtos não vão ser isentos. Então é o momento de se fazer lobby. Então os setores que têm aí os seus interesses, e tem muitos interesses que estão sendo debatidos por conta de um tributo adicional, que é um imposto seletivo que vai ser aplicado sobre alguns produtos, e muita gente que já sabe que está na lista desses produtos, querem trabalhar para retirar os seus produtos dessa lista para não ficar o produto mais caro. Mas na grande realidade, no momento, nada que profissionais como nós possamos fazer, a não ser orientar os clientes sobre o que eles devem pleitear junto lá aos grupos de trabalho que estão definindo a nova legislação tributária que vai entrar em vigor só daqui a 10 anos. Essa é que é a realidade. Obrigado, Dr. Rubens, por essa aula. Fabiane Ximenes, Isso. vamos lá, tributação monofásica, isso? Então, como o Dr. Rubens, vou pegar um gancho da última palavra isso, dele. mas Como é a gente pra isso que vai a gente tá aqui ter mesmo, uma reforma pegar os tributária ainda a longo prazo, né? Eu trouxe aqui um trabalho que é uma oportunidade para as empresas que estão no Simples Nacional, estão enquadradas no regime do Simples Nacional, né, que é a restituição, né, tributária do PIS e do COFINS monofásico. Então, o que é isso, né? Resumidamente, os produtos monofásicos, eles são incidentes de PIS e COFINS só lá na indústria, não por toda a cadeia produtiva. O que é isso? Ele é produzido aqui na indústria e aqui já se paga uma alíquota maior de PIS e COFINS sobre esses produtos. Quando é repassado para o varejista, para o atacadista, até o consumidor final, ele não tem incidência do PIS e COFINS, a alíquota é zero. E aí, alguns empresários no Simples Nacional, quando vai pagar, né, o documento de arrecadação do Simples, verifica que ali está englobado todos os impostos. IRPJ, PIS, COFINS, e se percebeu que ele estava pagando 2 vezes, porque a indústria já fez esse recolhimento, já havia pago. E aí, como solucionar, né, essa problemática? É separar, né, na hora do faturamento mensal, os produtos que têm incidência monofásica, ou seja, os produtos que lá atrás na indústria já foram retidos esses impostos. E aí, quando você separa esses produtos, você não paga novamente a alíquota de PIS e COFINS no momento em que você paga a sua guia. Então, existe essa possibilidade do quem já está pagando as guias, né, vende e revende produtos monofásicos,
de se restituir desse crédito tributário que pagou a mais dos últimos 5 anos e tem como daqui para frente organizar contabilmente, e aí é um trabalho feito junto com a contabilidade, a separação desses produtos, né? E aí, quais são os produtos monofásicos? São várias empresas que podem pedir essa restituição tributária. Postos de gasolina. Tá deixando eu perguntar, mas vai. Pet shop. Pessoal, hoje aqui tá bom, tá ótimo. Bares, restaurantes, tem vários produtos, porque cada produto tem um NCM, né, que é a nomenclatura comum do Mercosul. E aí tem uma lista enorme desses produtos monofásicos classificados pelo NCM e que podem ser solicitados de forma administrativa, não é nem judicial, na Receita Federal. Então vai se separar os últimos 5 anos, pegar todo o extrato do PGDAS, todo o faturamento dos últimos 60 meses, fazer... repartir, né, quais foram os produtos monofásicos e pedir a restituição. Outra dúvida muito grande que as pessoas têm, Fabiane, mas eu estou devendo muito imposto, a pandemia me deixou quebrada, eu tenho direito a essa restituição? Nesse caso, as empresas que têm dívidas, né, de impostos, não vai ter direito à restituição, mas vai poder compensar. Então, a gente faz a compensação desses valores futuros, né? Ele vai sendo compensado o PIS e o COFINS daqui é uma coisa pra boa, frente. né, também, né? E é uma coisa ótima, porque diminui a dívida, né? A dívida, exatamente. E quando a gente faz isso de forma administrativa, a Receita deposita esse valor que ele pagou a mais direto na conta da empresa, tá? Tá rápido, demorando, né, também, né? não está demorando muito, é rápido. Tá? Em 60 meses a gente tem conseguido a restituição, né? Porque eles fazem toda uma análise, a Receita Federal. E, assim, muito importante, né? A Receita Federal só vai devolver esses valores para quem bater na porta Sim. e... Ela já sabe que você pagou mais, mas ela não vai falar nada, né? Não é tão boazinha assim, né? Enquanto você não falar nada... Enquanto você não falar nada, né? A Fica Receita quieta. vai, oi, você está sendo bitributado, então vou devolver aqui o seu valor. Não funciona assim. Com Então, certeza. só realmente, né? O direito não socorre aos que dormem. É né? verdade, é verdade. Então, só realmente quem busca, né, seus direitos, de entender toda a contabilidade e um tributarista vai ter direito a se restituir desses valores de forma até administrativa. Ah, Fabiane, mas pode ser judicial? Pode. Às vezes tem alguns produtos que a Receita Federal não entende como monofásico, aí você prova que através, né, de outros casos que já tem instrução normativa sobre aquela questão. Mesmo quem está devendo tributos? Mesmo quem está devendo tributos. Aí ele não tem a restituição, ele tem a compensação. Ô, Fabiano, uma pergunta para esclarecer quem está assistindo aqui esse podcast. É importante que essa restituição ela não precisa ser feita via judicial. Não. É só você fazer o levantamento. Fazer o levantamento, exatamente. Não é judicial, ela é administrativa. As pessoas às vezes ficam com medo, né? Ah, eles vão bater aqui na minha porta. Não, isso não vai aumentar a fiscalização da sua empresa, não vai acontecer nada disso. Agora, o trabalho para fazer o levantamento dos últimos 5 anos é um trabalho... Olha, é um trabalho que é nota por nota, né? Sim. Na verdade, a gente precisa dos 60 meses de documentos, né? A gente pega o arquivo XML, que é onde a contabilidade recebe, né? As emissões de nota, As né? emissões de nota. E no XML já tem ali tudo já repartidinho, todos os produtos e tudo. Então a gente já tem até sistemas que a gente paga mensalmente, que a gente joga o XML lá e ele já segrega, já faz tudo. segrega todos os produtos monofásicos de acordo com o NCM. Então já está facilitando muito esse trabalho. E aí corre, né? Eu acho que quem está no Simples Nacional tem que correr, porque a reforma tributária pode realmente acabar com essa lei complementar que permite que as pessoas façam essa restituição. Uma coisa, você falou Simples Nacional, eu acho que é importante mencionar que muitas empresas estão no Simples Nacional ou que estão no lucro presumido, fazem o cálculo errado das receitas financeiras. Tivemos agora um caso de um cliente que já tem vários anos, opera a empresa dele, o pessoal antigo,
E aí a Receita mandou para ele uma notificação dizendo, olha, você não está recolhendo o imposto sobre as receitas financeiras. E muitos contadores ainda não sabem que a receita financeira ela não pode ser incluída no faturamento para apuração da base de cálculo. Sim. Ele Ela tem é a que parte. ser adicionada à base de cálculo do presumido. Sim, E muita gente ainda faz isso errado. Né? O lucro presumido também pode se restituir, mas normalmente é pela via judicial, porque aí são outras nuances, né? São empresas maiores. As empresas de pequeno porte, olha, a gente salvou muita empresa na pandemia com essa restituição, porque eles estavam restituindo rápido. Até um restaurante aqui perto, né, que foi cliente nosso também, ela falou, meu Deus, eu consegui pagar os garçons, eu consegui, porque estava todo mundo parado. E aí... Foi uma loucura, né? Foi uma loucura e foi um trabalho que realmente, assim, ajudou muito pequenos e médios empresários que têm, né, são optantes pelo Simples Nacional. É verdade. A gente também tem, Eduardo, a questão, mudando um pouco, né, em relação às clínicas médicas, odontológicas. Também nós fazemos esse trabalho, né, porque a gente tem uma legislação que permitiu, o STJ permitiu, que clínicas médicas e odontológicas que têm serviços equiparados a serviços hospitalares também têm uma redução na base de cálculo do IRPJ e do CSLL. Então, existem algumas condições para que isso ocorra, né? Ela tem que estar no lucro presumido, optante pelo lucro presumido, né? Tem que ter uma sociedade empresária e tem que estar registrada na Anvisa. Aí, tirando a consulta médica, toda clínica que possui serviços equivalentes a hospitalares, tais como raio-x, injeções, análises clínicas também é permitido. Se permite diminuir a base de cálculo de 32% do IRPJ para 8% e do CSLL para 8%. Então, essas empresas enquadradas, né, nessas condições podem pleitear os últimos 60 meses do que pagou a mais sobre a base de cálculo de 32%, a gente já reduz, além de mudar daqui para frente a apuração sobre a incidência dos impostos no faturamento dessas clínicas. Legal, né? Que bom, né? Sim, é bem... Nesse quadro tem as notícias boas, né? Agora, é importante que as empresas tenham a documentação muito organizada, porque, né, às vezes se mistura a prestação, né, de serviços... Não, e esse pessoal de clínica não tem essa organização, né? Eu acho que hoje em dia até tem mais, porque tem muito advogado atuando nisso, nessa área. Tem. E a própria também, acho que você pode falar depois, empresa de contabilidade também deve ter muito cliente dessa área. Então, porque o negócio deles era atender o paciente, né? Olha, a desorganização Pelo menos das clínicas essa visão realmente... que eu tinha. Você está correto. Não, você está correto nessa visão. A maior dificuldade que a gente tem são com as clínicas, de fato, né? Porque o que acontece? A clínica, às vezes, os sócios são os médicos, né? Eles terceirizam, óbvio, né? Também outros médicos atendendo na clínica e tudo, mas se olha muito a atividade fim do negócio. E a atividade meio, às vezes, fica um pouco... Sim. Perdida ali, né? Então, é importante que a contabilidade tenha essa organização na hora de separar o faturamento de consultas médicas com a aplicação, né, de atividades lá de raio-x ou de injeção, de curativo e de tudo equivalente a serviços hospitalares. E o STJ ampliou até esse conceito de serviços hospitalares, até para enquadrar mais clínicas e nesse segmento de poder pagar um pouco mais barato o imposto, né? É um incentivo fiscal para poder, enfim, crescer essa área. Se deixar só para pagar o que eles querem mesmo, fica louco. Mais uma vez, né? Só quem bate lá na porta é que vai conseguir. Exatamente. Teve clínica, por exemplo, que só conseguiu 2 anos para trás de documento. Então, são 24 meses que ela conseguiu uma restituição ou uma compensação. Nesse caso, foi até uma compensação porque ele estava devendo imposto, né? Agora, a gente... Então, minha gente, se vocês querem, batam na porta. E outra coisa, assim, a gente também pode colocar tudo e aí a Receita Federal vai dizer, olha, isso aqui não está
não tem como a gente analisar, porque a documentação não está clara nesse sentido para se conseguir o benefício fiscal. Também pode acontecer, mas a gente procura já entregar para a Receita com menos trabalho. Ó, isso aqui é 100%, não, nada é 100%, né? Mas isso aqui é 90% da gente conseguir essa restituição ou compensação. Vamos colocar lá. E importante também, né? A gente faz isso tanto de forma administrativa quanto judicial. Isso. Valeu, doutora. Muito obrigado. Nada. O nível está ótimo aqui, vai continuar assim. Com E agora vai o certeza. Marcos Valim, da Automatize. Vou tentar, né? Bom, Chegar vai, esses com doutores certeza, aqui, senão né? você não estaria aqui. Mas fale aí o seu assunto e... Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a reforma tributária, né? Que é um assunto bem amplo, bem complexo, né? Que é uma reforma que vai estar mudando aí décadas e décadas de tributação no Brasil. Então, aí, como o doutor falou, ainda está muito embrionário, já tem algumas coisas mais claras, né? Começou a se falar sobre isso em julho com os deputados e depois com o Senado agora em dezembro. Então, as coisas estão evoluindo. Tem algumas coisas para ser iniciado, né? Estão mais ou menos em duas fases, né? Duas grandes fases a reforma. Mas eu queria também trazer um gancho aqui do que os doutores falaram, né? Antes de começar sobre a reforma, eu acho que ela vai acabar forçando, digamos assim, forçando, né, os pequenos empresários a se organizarem, né? A pandemia já trouxe isso. Então, como a doutora falou, só vai conseguir restituição aqueles que têm documentação. Documentação é o mínimo para uma empresa. Então, é uma organização mínima. E a reforma tributária também vai trazer mais isso para que os pequenos empresários se organizem, né? Então, assim, a reforma tributária é muito ampla, é muito grande, o doutor comentou, são 10 anos de transição. Isso quer dizer que vai vir novos impostos. Na verdade, não são novos, né? Nessa primeira fase, cinco impostos, né? Que estão no Simples Nacional, Empresa de Lucro Presumido, Lucro Real, já fazem a apuração de forma separada e no Simples de forma consolidada no DAS. Esses 5 impostos vão se transformar em 2, né? Que é o que chama de IVA, né? Similar a lá fora, mas é o CBS e o IBS, né? Então, de 5 se transforma em 2. Só que, nesse período de transição, vai ficar 2 novos tributos consolidados, atuando já em 2026. Os outros 5 ainda continuam. Aí, em 2027, encerra 3 tributos. E depois, só em 2033, finaliza os outros 2. Né? Então, E mais o imposto seletivo, né? E mais, eu não quero nem chegar nesse imposto seletivo, porque é uma coisa bem específica para algumas áreas, mas então assim, esse período de transição para os advogados e contadores vai dar muito trabalho. Por quê? Porque eu tô falando de... Eu ia falar imagino, não, mas não quero nem imaginar. Não. Sou Assim, nós estamos advogado, falando não é contador, nós então. estamos falando de novos impostos que a gente ainda não sabe como é que vai ser o código. Então, nós estamos falando que vai ter um comitê para essa transição. Esse comitê, que ainda é novo, tem poder de instrução normativa, poder de intimar. Então, assim, é tudo novo. Então, vai ter novas declarações, obrigações acessórias para controlar isso, né? Hoje a gente tem um FD Contribuições que controla o PIS e COFINS mensalmente, mas ele vai deixar de existir o PIS e COFINS, então vai entrar uma outra declaração para poder controlar a CBS, que vai ter o PIS e COFINS mais o IPI. O IPI ele controlava numa outra obrigação com o ICMS, que agora também o ICMS vai sair. Olha a confusão que vai ser. Então ainda está algo muito embrionário, já está bem mais claro algumas coisas após essa última aprovação no Senado, mas ainda assim tem muitas coisas para se falar. Tem a segunda fase ainda que vai começar a se falar agora esse ano, que ainda tem o imposto de renda e contribuição, que provavelmente deve ser unificada. A gente não sabe nada ainda, porque nada foi falado ainda com os deputados e tudo mais. Então, é o momento do empresário, pelo menos aqui no meu foco aqui para empresário do Simples Nacional,
eles vão ter que Organizar, se né? organizar de uma vez por todas, porque agora, porque essa organização, ela vai tá muito, assim, tem a questão tributária? Tem, mas ela tá diretamente ligada à competitividade do pequeno empresário, né? Então, por exemplo, falando aqui em conceitos práticos, né? O empresário hoje no Simples Nacional, em sua grande maioria, ele tributa, né, o faturamento dele numa única guia, né? Em sua grande maioria, de forma geral, né? Tirando ali o pessoal que está na última faixa, que tem separado ali alguns impostos, mas em sua grande maioria, que é a maioria do pequeno empresário, que está na primeira, segunda, terceira, quarta faixa, ele recolhe seu faturamento com uma única guia dos DAS. A questão agora, nesse momento de transição, ele vai gerar uma possibilidade do pequeno empresário calcular a CBS e a IBS fora do simples, né? E qual é o grande diferencial? É que tanto o Simples Nacional quanto o lucro presumido, ele tem um regime cumulativo. O que é isso? De forma bem simplória. Eu estou recolhendo os mesmos impostos ao longo da cadeia. O monofásico, como a doutora falou, é no início. Mas os outros impostos normais, o PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, eles normalmente eles são de forma no cumulativo, ele é recolhido várias vezes na sequência da cadeia. E esse formato da reforma é para justamente não ter isso, que é a forma do lucro real fazer da não cumulatividade. E é esse conceito do débito e o crédito na apuração mensal. Então, mas para eu fazer a apuração mensal de forma não cumulativa, que é o CBS e o IBS, tem que ter controle. Porque eu tenho que ter a nota do que eu adquiri de produtos e tenho que ter a nota de saída dos meus produtos. E nessa separação do que eu deveria pagar com o que eu comprei, né, faz essa apuração mensal, eu recolho menos tributos. Mas se eu não tenho controle do que eu entro, eu não consigo. Então eu vou pagar até mais imposto. Então, isso também tem a ver também com em que momento um pequeno empresário está na cadeia. Ele está na ponta pro cliente final, que normalmente são empresas são pessoas físicas, né? Ou ele está no meio da cadeia. Se ele está no meio da cadeia, provavelmente ele vai ter que ser mais competitivo, se organizar mais, e talvez até seja interessante fazer a tributação por fora do simples, né? Mas se ele estiver na ponta, talvez não seja interessante. Então, aí é um trabalho para nós, advogados e contadores, que a gente vai ter que analisar e instruir o pequeno empresário. Falar assim, olha, primeiro ponto, você compra de quem, vende para quem? Quem é teu público-alvo? Em que momento da cadeia você está? E depois a gente começar a organizar a casa com ele. Precisa de nota, precisa... Para poder a gente ver qual que faz mais sentido. Isso é um momento de transição. Vai chegar um momento, depois de 2033, que é obrigatório. Assim, o Simples Nacional ainda não tem grandes mudanças, né? A principal mudança para a Simples Nacional é essa, é você ter a possibilidade de apurar fora. Mas o que eu tenho visto muitos tributaristas falando se eu sou do Simples e vendo, por exemplo, para uma outra empresa, talvez a empresa que já está apurando a CBS e a IBS, ela vai querer fornecedores que também, porque fazendo a apuração pela IBS e CBS vai gerar crédito para ela. Então, esse cliente grande precisa de fornecedores que gerem crédito para ela. Então, assim, de alguma maneira, eu acredito muito que vai forçar o pequeno empresário a se profissionalizar de alguma forma. Não que eles não sejam, mas ter uma organização melhor, ter sistemas para poder organizar, para poder tomar decisões. E nós estamos aqui, né, já tentando fazer isso, né, trazendo algum tipo de relatório mensal para eles, que nem todos fazem isso, mas a gente já entende que não tem para onde correr. Verdade. Se eles não se organizarem, se eles não se profissionalizarem, se não terem documentos, se eles não tiverem informação para tomar decisões estratégicas, provavelmente eles vão sucumbir, porque vai ter outro que vai estar mais organizado e vai tomar crédito, quem não saibam, né? E vai acabar engolindo eles
porque eles não vão saber o que fazer. E vão estar fora do mercado. O preço deles não vai ser mais competitivo. Voltando a falar como foi no caso das clínicas, eu acho que há um descanso, né, do profissional brasileiro. Eu acho que depois da pandemia melhorou um pouco isso. Eu acho que as pessoas tiveram a corda, né? Sim. E eu acho que melhorou um pouco isso. Mas eu acho que ainda tem muita gente ainda que é assim, Tem. não procura se informar, né, da onde pode ter algum ganho ou de menos imposto. Eduardo, tem empresário pagando 2 vezes o imposto. Pois e às vezes você Já tem chega isso. para oferecer um serviço onde ele pode se restituir e normalizar daqui para frente, e ele não quer, às vezes, ele tem medo, Sim. entendeu? Não é possível, a Receita não devolve dinheiro. Sim. Devolve. Nem acredita, né? Não, nem acredita. É milagre, Devolve. a gente está no Brasil mesmo? E a gente faz esse trabalho junto com os contadores, né? Porque nós somos tributaristas, não somos contadores. Eles é que emitem as guias, eles que vão... A gente treina, porque tem contador que ainda não sabe que tem essa separação. Então, a gente ainda orienta os contadores para que o ICMS, a substituição, né, do ICMS, todo mundo sabe fazer, mas o PIS e COFINS monofásico, alguns ainda não entendem como funcionam. Sim. Né? O ICMS sai um pouco mais porque já está destacando a nota, porque já né? está destacado na nota, Mas... já vai no fluxo, né? Eu gostaria de salientar mais uma característica da nova legislação de tributação no exterior, é que trouxe a oportunidade de mais serviço para os contadores. Sim. Por quê? Porque se você investe no exterior através de uma offshore, daqui para frente você vai precisar de ter balanço. Ou seja, você vai precisar de fazer a contabilidade da empresa do exterior. E ela pode ser feita aqui pelo contador brasileiro, porque ou você segue o IFRS ou segue o padrão contábil brasileiro. Então, isso vai ampliar um pouco o mercado para os contadores de uma maneira geral. Eu conheço contador que está trabalhando sábado e domingo direto, porque muita gente já correu para fazer, embora não percebesse que a obrigatoriedade de balanço é a partir de 1º de janeiro de 2024. Até 2023 não tinha obrigatoriedade. Nossos clientes que trabalhavam conosco, nós sempre exigimos a contabilidade, porque a contabilidade é a prova a favor do contribuinte. Sim. Se você tem um rendimento que você diz para a Receita, isso aí é do exterior, aí a Receita diz, me prova. Se você não tem um balanço assinado por um profissional que mostra as tuas receitas, as tuas despesas, ele vai dizer o que ele quiser em relação àquela receita. Agora, você tem um balanço, isso prova a favor do contribuinte. Por isso que nossos clientes, mesmo quando não havia necessidade de contabilidade, a gente sugeria, e a grande maioria deles, se não todos, fizeram ou faziam a contabilidade. Então veio agora a necessidade de contabilidade, mas tem muita gente que não faz. Sim. E outra característica também de quem investe no exterior, que eu deixei de falar aqui na minha pré-eleição, foi que agora existem 2 formas de você declarar os investimentos no exterior. Forma opaca e forma transparente. Mais 2 conceitos que inventaram. Bom, o que é o opaco e o que é o transparente? O transparente, você pega os ativos que a tua offshore tem investidos, vamos dizer, você botou o dinheiro numa offshore, a offshore foi no banco e fez lá aplicações em 10 tipos de papel. Você pega aqueles investimentos e coloca esses investimentos na sua declaração de pessoa física. Essa é a forma transparente. Agora, se você fizer isso, você vai fazer isso até o final daqueles investimentos. Não pode mudar no ano seguinte. Se você preferir de forma opaca, você simplesmente vai tributar o lucro ou prejuízo que a offshore demonstrar através dos balanços que agora passaram a ser obrigatórios. Com uma pequena diferença que quem eventualmente tinha bens em trust, trust é um mecanismo, um tipo de contrato de administração de fortuna que não existia no Brasil. Agora, pela primeira vez, a legislação mencionou a palavra trust. Mas tem algumas pessoas que tinham seus ativos através de trust. Quem tem trust vai ter que fazer a declaração transparente. Não tem gente aí que não gostou disso, não tem a opção de fazer de forma opaca. Então, muita gente não está sabendo disso.
Então, são duas Mas é importantíssimo. coisas Ótimo. interessantes que eu resolvi lembrar aqui. Mas, Marcos, quer falar mais algo? Quer Não, eu queria terminar? pegar o gancho do doutor. Nós estamos só no gancho Só hoje. no gancho, só Vambora, no gancho. vambora. Os temas É se ligam. uma... É interessante ele como falando sobre a questão dos balanços, né? É incrível como... Porque, assim, se a gente for pegar uma empresa grande, uma empresa multinacional, ela já é uma coisa, assim, mínima. Tem que ter o balanço, tem que ter a demonstração, porque se eu não tenho a demonstração, não tenho o balanço, eu não consigo tomar decisão nenhuma, né? Eu não consigo caminhar para frente, não consigo fazer nenhum tipo de previsão, Planejamento. nada, assim, zero. A empresa Claro, né? tá fadada ao fracasso. E quando a gente vai olhar para as empresas do Simples, não tem essa mentalidade, né? E eu fico brincando, né? Que a gente é uma luta, né? Para conseguir pelo menos o extrato bancário, né? Nossa, Tem cliente que acha que não tem que mandar pra gente. Eu queria. Eu sou corresponsável com você. Eu tenho parte civil aqui, parte criminal aqui. E depois que a gente consegue pegar esse extrato bancário, que é uma coisa tão simples, a gente consegue fazer o balanço, o balancete, e a gente manda, né, para eles mensalmente um relatório de performance, né, com alguns dashboards, algumas análises. Eles ficam assim, maravilhados. Eu falei, caramba, eu não sabia que. Eu consegui fazer isso porque você mandou o extrato bancário. e isso é um diferencial que você tem, Sim, sabe, sim, na sua empresa, sim. porque tem muito contador que às vezes só emite as guias, me dá o É, faturamento. Eu não- já vi casos, desculpa, inclusive, que a pessoa passou do Simples Nacional para o lucro Uhum, presumido e não informaram, sim. e a pessoa ficou pagando errado e agora Uhum, está com uma dívida monstra sim. por negligência do contador, né? Então, esse trabalho realmente que você faz é diferenciado, principalmente também se você tem um tributarista, não puxando Sim. sardinha aqui para gente, Claro, claro. porque você pode dar oportunidades para esse seu cliente, Sim, né? Que não é só o Monofácil, tem vários incentivos fiscais. Eu trabalhei muitos anos na área da cultura, né? Então, eu trabalhava com a Lei Rouanet, trabalhei Uhum, 10 anos com sim. Então, as empresas do lucro real, por exemplo, pode descontar 4% do imposto de renda para fazer um incentivo fiscal com relação à Sim, sim. cultura, investimento, que não deixa de ser também agregar valor à Sim, sim. empresa, em diversos, né? As grandes empresas, aí Uhum, já passa por uma coisa muito maior, mas ainda assim sim. é importante esse trabalho que você demonstra para o seu cliente, porque... E a gente pegando para a empresa do Simples Nacional, que é o pequeno empresário que não tem o acesso a esse conhecimento, digamos, mais topo de linha ali das empresas multinacionais, a gente acaba dando para ele alguns insights, né? Cara, se você fizer isso, se você fizer aquilo, cara, eu não tinha parado pra pensar nisso. Então, é isso, né? Porque, assim, se eu não trago esse valor para Ele não vai saber. ele não vai saber, provavelmente ele vai falir, É. e podendo ter famílias que precisariam daquele emprego não vão conseguir, vão estar desempregadas. Então, a nossa ideia aqui é fazer o nosso obrigatório, sim, mas fazer com uma qualidade, o atendimento, explicando, ensinando, porque eu acho que é o pequeno empresário ali que é a massa da economia, e se ele tiver um acesso a uma informação e conseguir enxergar o negócio dele, tomar decisões assertivas, ele consegue prosperar e crescer e aí É começar. melhor para todos, né? Para Exato. você, para ele, Sim, sim, para sua sim, sim. Eu empresa acho que a também, gente também é porque responsável de mudar um pouco a cultura das pequenas e médias empresas que só investem no marketing, só Sim, investem em vender, em botar o dinheiro para dentro. Mas esquecem dos incentivos fiscais, né, das sim, possibilidades que sim. você está ofertando, porque dinheiro que não sai da sua conta também vira lucro, ele está lá, É, né? Ele deixou de pagar o imposto 2 vezes, né? Ele da área trabalhista também é importante, né? Ele Uhum. trabalhar
tem vários do INSS, Sim. não sei se você trabalha com isso, mas a folha, você pode também desonerar a folha Uhum. em vários impostos. Então é importante ele ter esse arcabouço de possibilidades, e Sim, não sim. só gasta 100 mil. Já vi empresa gastar 100 mil no Google e deixa de pagar um contador e um Uhum. tributarista e pode estar Sim, realmente sim. afundando a empresa. Óbvio que você tem que trazer cliente, né, através de marketing e tudo, mas é importante essa atividade meio estar funcionando. Tudo na empresa é importante, né? Eu acho que o Tudo. empresário tem que ter isso na É. cabeça. Tudo aqui é É que importante. às O vezes a pessoa é pelo faxineiro sonho, até né? o Sim, faxineiro até o é importante. Porque vem um bom cliente na tua empresa e a pessoa que vai servir o café não serve direito, ou tá antipática e tal. Eu Não é tenho, verdade? eu É tenho um atendimento ao colega, cliente, né? Atendimento ao cliente. eu tenho um Então, colega de uma advogado que ponta a fala outra. assim, Isso é de uma eu ponta a outra. adoro o cliente rico que faz tudo errado, gente, porque esse é o melhor cliente. No passado, né, o Brasil via o contador como um guarda-livros, Sim, né? sim. É a pessoa, eu me lembro de pessoas que falavam comigo assim: você veja, o meu contador me mandou lá a declaração com imposto para pagar. Eu falei, ué, mas o que contador tem com isso? Se você tem imposto a pagar é porque você ganhou dinheiro, É isso vendeu aí. muito e aí tem imposto a pagar. Mas tinha a mentalidade, né, que o contador tinha que fazer você não pagar imposto. E não é bem assim. Não. Né? Hoje, com a sofisticação da Sim. contabilidade, principalmente no Brasil, que aderiu aí ao IFRS, que é a contabilidade a nível internacional, o contador passou a ser uma ferramenta importantíssima para o planejamento e o controle das empresas. Sim, sim. E eu fui conselheiro, eu tenho a honra de ter sido, né, por 4 anos, conselheiro do CRC, e pude verificar que o CRC tem feito um trabalho muito grande atualmente, principalmente com a profissão, né? De forma a mostrar para o empresariado que a profissão contábil é muito importante. E é realmente. Você vai em outros países, quando você fala, eu sou um CPA, eu sou um Certified Public Accountant, um contador, ele te olha como se você fosse um cientista, um médico. Ou seja, tem um nível social muito forte. Por quê? Porque nessas sociedades mais desenvolvidas se reconhece a importância que aquele profissional de contabilidade tem, que no Brasil não tinha e que agora, felizmente, o CRC, pelo menos do Rio de Janeiro, que eu conheço muito bem, que eu já fui conselheiro, tem feito de valorizar a profissão, mostrando para o empresariado o que o contador pode fazer pela sua empresa, que é muita coisa. Sim. Bom, gente, a gente está, infelizmente, encerrando. Vou dar um minutinho para cada um poder falar o que quiser, né? Quiser falar mídia, se quiser falar telefone, se quiser, ou só se despedir, né? Desse primeiro, que eu espero que vocês participem de outros, principalmente com essa força aí, com essa... Bom, começar por mim então, já que eu Já que você eu deu a siga a largada. ordem. dei a largada, né? Dou a finalizada. Bom, eu queria agradecer, foi um prazer estar aqui com vocês, um bate-papo realmente muito interessante. Espero também que os internautas gostem, né? E colocar à disposição de vocês e de todos a nossa empresa, que é a Branco Consultores Tributários. Nós trabalhamos com a área de planejamento tributário, de proteção patrimonial, estruturas offshore, sucessão familiar, holdings imobiliárias, holdings familiares. Tudo isso faz parte do nosso rol de conhecimento e de assuntos que podemos ajudar os empresários e os contribuintes de uma maneira geral a pagar menos impostos. Muito bom. Fabiane. Eu quero agradecer o convite, Eduardo, por estar aqui. Adorei também nosso bate-papo com os meus colegas. Foi, assim, para mim, enriquecedor, porque eu acho que a gente sempre aprende, né? Mais do que ensina, né? E eu Com deixo certeza. também disponibilizado meus contatos. O meu Instagram é ximenes_matos_advogados. E eu atendo online, meu escritório físico é em Niterói, né? Mas a gente atende Brasil todo. E também ajudando a
reduzir impostos nas empresas. Isso é bom, isso é bom. Você faz mais, você faz os empresários recuperarem impostos que pagaram errado. Exatamente. A recuperação dos impostos pagos indevidamente. E é isso. Estou disponível para quem quiser aí me Isso aí, ligar. ainda é uma simpatia, né? Ah, obrigada. E aí, Marcos? Queria Fala agradecer você. também pela honra de Fala estar do aqui. Automatize. Queria deixar meus contatos, né? Nosso escritório Automatize _ Contabilidade está no Instagram, LinkedIn, Facebook. A gente atende também o Brasil todo, a gente tem clientes espalhados pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, enfim, tem aí região sul, sudeste, praticamente todos os estados estão presentes. Fazemos abertura de empresa, tudo de forma digital, online, transferência de troca de contabilidade, né? Temos um produto que é muito interessante, que a gente vê uma carência muito grande no mercado, principalmente do pequeno empresário, que é o BPO financeiro, né? Que é a terceirização do quantos a pagar, quantos a receber. Então, o empresário pequeno, às vezes, na correria, paga 2 vezes, mas porque ele não tem tempo para organizar o quantos a pagar, paga atrasado, porque esquece de pagar conta, porque está no dia a dia, na correria, na loucura. Então, a gente tem ali analistas que estão com uma plataforma falando, ó, você tem que pagar isso aqui, você está com caixa negativo no próxima semana. Então a gente está aí com esse produto, a gente está lançando um novo produto agora, que é o CFO as a Service, que é uma coisa mais acima, né? Uma terceirização do CFO, que é também para empresas que já estão maduras para chegar a um nível de média empresa ali, para migrar ali para o lucro presumido, precisa de uma organização melhor. E aí precisa de um cara mais robusto para entender as diretrizes que precisa fazer, né, tomar decisões. Então, obviamente é um baixo custo, né? Se for hoje no Brasil, é um profissional muito caro, porque é muito requisitado, com uma experiência muito grande. A gente consegue reduzir um pouco esse valor para ser um pouco mais acessível e poder ajudar essa empresa a tomar as melhores decisões. E estamos aí no LinkedIn, Instagram e Facebook. É isso aí, Bom. gente. Obrigado a vocês. Obrigada tá? a vocês. Muito obrigado. Participaram. Enriqueceram bastante. Eu, por exemplo, aprendi muito, porque eu não sabia nada, lógico, nessa área, né? O negócio é publicidade, marketing, que ela já falou um pouquinho contra ali, mas tudo bem. Não, conta Brincadeira. não, eu sou a favor. Contanto que eu tô aqui, ó. É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Esse foi o primeiro de muitos, tá? Obrigado, A mídia Eduardo. deles também está aqui na TV, tá? E muito obrigado.